aprender, comece a ensinar. Segundo ponto. Vivia um grande momento. César, senta ali. Daqueles momentos que passe a fazer parte do DNA. Seja bem-vindo. E terceiro, construir uma sólida rede. A nossa rede vale ouro em pó. Vamos lá, Moisés. Todos os nossos lanchinhos estão registrados no nosso site. Nós criamos uma TV Consiste. E aí ontem me perguntaram, Marcos, a TV ajuda ou atrapalha? Eu disse os dois. Ajuda aqueles que não podem ou não estão na cidade, e atrapalha porque é bom sempre ter a casa cheia. Mas também no nosso site está o nosso carro-chefe, um produto fantástico, revolucionário. A pergunta que nós mais ouvimos, César, é: quando é que vocês vão para São Paulo? A qualquer hora. Vamos juntos, melhor ainda. E nesse site, ou melhor, e nessa solução tem um slogan que nós, quando construímos, usamos um psicanalista para nos ajudar. E é verdade. E esse é o slogan. Felicidade empresarial é fazer o que gosta e gostar do que faz. Todo lanchinho tem uma palavra. E Deus tem sido muito generoso comigo, conosco. A palavra de hoje escolhida foi coincidência. E hoje de manhã nós fomos olhar no dicionário a definição do que é coincidência. Tem lugar aqui na frente, ó. Sejam bem-vindos. Quem chega atrasado paga uma prenda. Olha só a definição. Simultaneidade de diversos acontecimentos. Eu comecei a listar algumas coincidências na minha vida. E a primeira que eu me lembrei foi uma que eu provoquei. Foi na UFBA. Eu tinha acabado de tirar um 0. E mereci. Fui pescar e fui pego. Só que eu precisava formar. Eu tive o privilégio de fazer um curso puxado de engenharia. E aquele professor tinha que me ajudar. E eu provoquei um encontro casual. Todo dia ele ia para um caminho, e no segundo dia eu resolvi, ou no terceiro, encontrar com ele no meio do caminho e perguntei: professor, o senhor me deu um 0, eu mereci. Se eu estudar, eu passo? Ele disse: se você estudar muito. Eu digo: então eu vou passar. Não era um bom professor, mas naquela altura eu não tinha crédito nenhum. Prova seguinte, de 0 a 5, eu acertei tudo. Sabe que nota eu tirei? 4,5. Sabe por que ele não me deu 5? Porque tinha um gráfico. E eu não coloquei um título naquele gráfico. E Silvio, você sabe bem que gráfico sem título não é gráfico de engenheiro. Todo gráfico hoje eu boto um título. Segunda coincidência, está aí o BA. E claro, o BA é a unidade da Federação Bahia. Eu conheci Sócrates há muito tempo. Mas olha só, outra coincidência. O BA também é Buenos Aires. E um belo dia eu estava em Buenos Aires, gosto muito, e visitando um lugar que eu não conhecia, chamado Jardim Japonês. E lá estava Sócrates Catsvalles, quem diria? Passam-se muitas horas, de noite, no meio de Buenos Aires, eu encontro de novo com Sócrates. Vocês concordam que é uma outra grande coincidência? E naquele momento não foi Sócrates, a gente não estava planejando um dia estar aqui. A gente enxerga pouco, né, Regina? Devia estar enxergando tudo isso. Vamos em frente, Moisés, vamos acelerar. Mas um dia caiu na nossa mão um curso de PNL, fazem muitos anos. E nós descobrimos que a coisa para funcionar tem que funcionar em vibração. Jorge não fazia parte da empresa, nós fomos, eu e Moisés, assistir esse curso. Era um curso puxadíssimo, sobretudo porque era todo o sábado. E quando chega na sexta, as baterias já estão baixando. E foram muitos sábados. Mas aquela frase também, se é coincidência ou não, é verdadeira. O professor aparece quando o aluno está pronto. E foi o curso que mais rápido se pagou na minha vida.
como eu aprendi, como eu validei conceitos que normalmente só estavam, quem sabe, sendo vivências práticas. O que nós fizemos? Descobrimos a pólvora, demos um formato a isso, e muito está aí, nesse documento que está à disposição de todos, que faz parte da nossa cultura. Todo mundo que entra aqui recebe em casa no dia seguinte, junto com um presente para a família. O que tem aí? 3 coisas: os nossos princípios empresariais, como nós queremos que as coisas sejam feitas e o que nós proibimos. Proibimos. Nós descobrimos o óbvio, que a liderança é circunstancial, e se o líder naquele momento usa uma expressão perdedora, os demais copiam. É igual a câncer. As pessoas quase sempre copiam o que não presta. Nós proibimos expressões do tipo: eu diria, vou tentar, estarei fazendo, o rapaz não veio. Aqui na Bahia tem isso: o rapaz não veio. O rapaz não veio para o mundo. Eu nunca vi um negócio desse. E o que usar em substituição? Vamos lá, Moisés. Aí foi a assinatura que nós fizemos. Não sei se vocês perceberam, no convite do lanchinho dessa vez, foi uma outra coincidência: a eleição dos Estados Unidos e a eleição aqui no Brasil. Prestem atenção no seguinte: a palavra American é a única palavra que eu conheço em que está lá escrito I can. Joga de novo, Moisés. Olha só, American, I can. Baianos, nós. I can, we can. Nós podemos. Sim, nós podemos. E a parte mais importante: não joguem lixo na urna. Vamos lá, Moisés? O que eu vou falar agora é de uma celebração, quem sabe, de muitos conselhos que, se somar tudo, valem mais de 35 milhões. Alguém tem aí esse dinheiro? De dólares. Esses conselhos estão aqui, ó. Ao preço de R$ 35. Ana Rosa Castro Lima, irmã de um ex-colega, escreveu esse livro em decorrência de uma rica história de vida que ela tem. Está lá na entrada. Não percam a oportunidade. Segundo ponto, a coincidência do dia. Que privilégio, jamais esquecerei. O aniversariante do dia. Você vai se levantar, você me prometeu que eu não ia falar para ninguém, foi sem querer. Levanta para o pessoal lhe conhecer. Falei muito, Sócrates. Por favor. Obrigado a todos. Parabéns ao aniversariante do dia. E minhas amigas e meus amigos, é boa tarde ou é bom dia? Eu não almocei ainda, é boa tarde ou bom dia? Boa tarde, né? Porque às vezes eu encontro o pessoal no elevador assim, e o pessoal me dá boa tarde, eu falei, calma que, né, é boa tarde porque eu ainda não almocei. Então, eu vou de novo. Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Ó, esse boa tarde foi bom, mas poderia ser ainda melhor, né? Para isso a gente tem assim um segredo fantástico que eu vou revelar para vocês pela primeira vez, né? Chama-se energização, né? Mas é uma energização que nós brasileiros já estamos acostumados, né? E aliás, quando a gente se encontra em Buenos Aires, né, a gente percebe que o brasileiro tem esse diferencial. E nós baianos, porque eu sou baiano porque eu quero, né? Nasci no Rio, mas eu sou baiano porque eu quero, né? Então, nós baianos, né, eu quero ser baiano, que nós baianos sabemos fazer muito bem. Então, eu vou pedir para vocês se levantarem e darem dois abraços, tá, nas pessoas que vocês quiserem, de preferência que não estejam ao seu lado. Por favor, vamos lá. 2 abraços. Não esteja ao seu lado. Ó, o palestrante serve também. O palestrante serve. Pessoal, o Ministério da Saúde adverte, hein?
Abraçoterapia pode causar dependência. Olha lá. Atenção. Vocês pensaram, abraçoterapia pode causar dependência. Cuidado. Vocês pensaram que eu vim todo engravatado assim, que eu só ia falar e vocês iam ficar sentados? Nada. Agora, ó, eu vou testar. Pessoal, eu vou testar agora o boa tarde de vocês. Eu sei que alguns ainda não almoçaram, né? De novo, vamos lá. Minhas amigas e meus amigos, boa tarde! Está parecendo o programa de auditório do Silvio Santos. Parabéns, ó. Viu como funciona? Recarregou as baterias, não é isso mesmo? Bem, meu nome... Está aparecendo ou não, né? Meu nome é Sócrates Catsivales, né? Eu sou um produto da miscigenação brasileira. Eu sou filho de grego, minha mãe é paraense, nasci no Rio de Janeiro, escolhi a Bahia por opção, né? Então, sou um produto da globalização, né? Quem não gostou do primeiro nome, fica à vontade para chamar pelo segundo, ok? E eu agradeço aqui o convite de Marcos, né, e da Consiste, por me chamar aqui para, mais uma vez, né, pela segunda vez, estar falando, e estar fazendo aquilo que eu mais gosto, né, que é falar, é ensinar, e também falar sobre PNL e sobre resultados. Esse polegar significa o meu controle remoto aqui, Moisés, aqui, ó. Aqui um breve currículo, né? Eu achei interessante que Marcos colocou algo importante aqui, que ele falou assim, sobre como é importante a gente fazer o que gosta, né? E também eu faço isso porque gosto, né? Para mim, quando eu deixei minha esposa no restaurante, né? Ela vai almoçar com as amigas dela, ela falou assim para mim: oi, Sócrates, bom divertimento. Ela não falou bom trabalho, ela fala bom divertimento, porque ela sabe que eu gosto e me divirto quando eu estou fazendo, ensinando, falando em público, falando sobre PNL, né? Agora, a PNL, ela nasceu assim na minha vida como um instrumento, né? Vocês percebam que eu tenho uma experiência na área de tecnologia da informação, né? Quem é da área de tecnologia da informação aqui? Muita gente, né? Pois é. Eu já fui programador, analista de sistemas e tal. Acho que até conheci vocês no polo petroquímico, né, em uma dessas empresas. E aí, quando eu resolvi sair dessa área, eu resolvi abrir minha empresa. E aí, meu sócio era mais espertinho do que eu, acho que era, né? Ele falou: ó, Sócrates, eu vou ser da área técnica, você vai ser da área comercial. Né? Quase me impôs, vá ser vendedor você, né? E eu era da área técnica, não sabia nada. Aconteceu algo semelhante, né? Eu não sabia nada, né? Aí eu comecei a perguntar para alguns amigos meus: tem um curso de vendas bom, algum curso comercial e tal, que prepara? Se hoje já é difícil, naquela época não tinha era nada, né? E aí uma amiga minha, por coincidência, né? Essas coincidências que a gente fala, falou: Sócrates, tem um treinamento, né, um conhecimento importante que eu acho que vai ser ótimo para você que está nessa situação. Aí eu falei: qual é? É um tal de PNL, Programação Neurolinguística. Pronto. Foi amor à primeira vista, né? PNL foi amor à primeira vista e realmente me ajudou muito na minha carreira como uma pessoa de vendas na área de TI, de consultor, de executivo na área de TI. Mas como o Marcos colocou aqui também, eu acho assim, existem 3 fases de aprendizagem de algo. Primeiro, você aprende num curso formal. Segundo, você executa, né? Então, eu aprendi PNL e executava a PNL. Só que aí eu vi uma outra necessidade, que é ensinar. Que aí, realmente, parece que você... Primeiro que parece que você incorpora todas as coisas, e também depois parece que você também não sabe tantas as coisas. E é bom isso, porque você vai, né, numa necessidade contínua de querer aprender cada vez mais. Ok? Eu gosto muito dessa frase. William James, é o pai da psicologia americana, que diz assim: a maior revolução da nossa geração é a descoberta de que os seres humanos, ao mudarem as atitudes internas de suas mentes, podem mudar os aspectos externos de suas vidas. E é isso que eu sempre busco nos meus treinamentos, né? Buscar
melhoria interna para que a gente possa ter resultados externos, né? Dizem que a coisa mais imbecil de uma pessoa fazer é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, é necessário mudar. Se a gente quer uma mudança externa, é necessário uma mudança interna também. Ok? Uma pergunta para você. Como eu falei, vocês pensaram que eu vim aqui todo engravatado, quer ser, né, uma palavra de mestre. Não existe mestres e alunos aqui não, viu? E vocês vão se movimentar, porque quem fica parado é poste, exatamente. Você presta atenção ao outro, né? Um clique. Eu quero que vocês escolham um parceiro. Pode ser. Eu sei que muita gente prefere escolher o parceiro que está do seu lado, então escolha um parceiro agora, né? Que a gente vai fazer um exercício, né? Agora. Quem fica parado é poste, né? Está valendo para nota. Está valendo para nota da vida. Eu quero que vocês fiquem em pé agora e fiquem de costa para essa pessoa. De costa a costa. Costa a costa, ainda bem. Não, eu vou perguntar para vocês e não vale pescar, viu, pessoal? Qual a cor do botão da camisa, ou blusa, ou vestido da sua parceira, do seu parceiro? Só para pensar. Hã? Vocês perceberam isso? Não? Essa pessoa está usando um brinco, ou se for uma corrente, como é que ela é? Como é que esse brinco, essa corrente, essa bijuteria, essa joia é? Hã? Né? Converse um pouco sobre isso aí. Hã? Converse assim, agora pode conversar, eu estou usando isso, o brinco é bijuteria. Antigamente, quando eu comecei... Pronto, pessoal. Eu sei que ninguém está ouvindo nada. Quando eu comecei a fazer essa brincadeira, eu falava brinco era de mulher, mas hoje em dia não tem mais isso. Mais um ainda. Calma, assim, ó. Essa pessoa usa relógio? Hã? Tem anéis, alianças? Quantas essa pessoa tem? Hã? Ok, pessoal. Todo mundo pode voltar. Pessoal... Aqui, comigo, não me deixe. Pessoal, assim, a gente quer e a gente busca inteligência social e a gente, às vezes, não percebe nem a pessoa que está do nosso lado, né? Então, às vezes a gente não percebe, a pessoa está de aliança, está de anel, está de... Como é que... Se a gente às vezes não percebe nem as coisas do exterior, mais difícil ainda são as coisas do interior. E aí um aviso para os homens, viu? Nesse quesito de prestar atenção ao outro, as mulheres estão em vantagem, né? Ou seja, os homens precisam, pela sua própria natureza, desenvolver mais a sua inteligência social, porque as mulheres já estão de vantagem. Elas prestam mais atenção ao outro, e é por isso que nós temos uma presidente mulher, né? A Alemanha, um dos países mais poderosos do mundo, tem uma primeira-ministra mulher, e por aí vai, né? Então, as mulheres estão dominando o mundo. Nós precisamos reagir. Eu fico feliz por isso, porque eu tenho 2 filhas, então eu quero mais é que elas dominem mesmo. Pessoal, a inteligência social, né, ela está totalmente relacionada com isso, né? A gente prestar atenção ao próximo. Vamos ver, então, o que é inteligência social. Alguém aqui já tinha ouvido falar de inteligência social? Já. Pronto. Ok. Então é o seguinte, tudo começou com esse cidadão aqui, Howard Gardner, na década de 70. Né? Ele descobriu, né, ou ele criou uma teoria que hoje é praticamente aceita por todo o meio acadêmico, de que não existia apenas uma inteligência. Porque quando naquela época a gente dizia assim, fulano de tal é inteligente. Estávamos nos referindo, até hoje isso acontece,
Mas, naquela época, era muito mais do que isso. A gente estava se referindo praticamente à lógica matemática, né? Que se usa um instrumento há muito tempo de medição disso, que é aquele instrumento de QI, né? Não é o que indica, não, né? É o coeficiente de inteligência, que naquela época só media essa inteligência. Aliás, só mede essa inteligência lógica e matemática. Mas esse cidadão Harvard Gardner, ele disse o seguinte: olha, existem múltiplas inteligências. Todas as pessoas têm múltiplas inteligências, e tem algumas pessoas que são mais fortes, né, mais precisas, se dedicam mais ou nasceram mais com uma expertise em uma dessas ou mais dessas aqui. Tá? Então, tem a inteligência linguística, que assim, os poetas, os escritores têm maior capacidade. Tem a musical, que na Bahia hoje, né, cada vez mais, quer dizer, hoje não, sempre fomos, né, usamos muito essa inteligência. Tem a inteligência espacial, que não tem nada a ver com os astronautas, viu, pessoal? Por exemplo, o Pelé, dizem que foi uma das pessoas que tiveram maior inteligência dessa. Por quê? Junto com a corporal sinestésica, ele tinha a noção ideal das distâncias das coisas, né? Espacial tem a ver com isso. Muitos engenheiros e arquitetos têm além dessa, né, tem também forte essa inteligência espacial, e por aí vai. Nós vamos falar mais aqui sobre esse tipo de inteligência, o número 7. Passei, porque um cidadão falou mais sobre a inteligência número 6, e que tornou essa teoria das múltiplas inteligências famosa no mundo inteiro, que foi esse cara aqui, ó, Daniel Goleman, né? Ele lançou no final da década de 90 o livro Inteligência Emocional. E ele diz assim, ó: capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós, e também nos relacionamentos. Digamos assim, essa intervenção de Daniel Goleman estava mais voltado para a inteligência intrapessoal. Ele chamou de inteligência emocional, que é a capacidade que nós temos de reconhecer as nossas emoções no momento que ele está acontecendo. É algo super importante, né? E termos algumas reações proativas, né, e positivas em relação àquilo ali. Tá? Inteligência social não é isso ainda, né? A inteligência emocional tem mais a ver com a direção de dentro, né? A inteligência interpessoal. A inteligência social tem mais a ver com a nossa relação com o mundo. Por exemplo, esse cidadão aqui, que tem um livro muito bom, que eu recomendo, Carl Albert, ele diz o seguinte, que a inteligência social é a habilidade de se relacionar bem com as outras pessoas e conseguir que elas cooperem com você. Na boa. Né? Ser verdadeiro, mostrar os seus pontos de vista, né? Aquilo que você é realmente, falar aquilo que você pensa, sem agredir ninguém, ser proativo, ser companheiro. Então, isso é algo importantíssimo no nosso mundo empresarial, claro, no nosso mundo pessoal também. Né? Vamos ver um pouquinho mais sobre... Assim, pessoal, eu não vou falar muito apenas sobre conceitos, eu também vou falar sobre como a gente pode desenvolver essa inteligência social. Mas vamos mais aos conceitos, né? Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, diz assim, ó, ele chama a inteligência social de consciência social. Refere-se ao espectro de consciência interpessoal que vai desde a capacidade instantânea de experimentar o interior do estado de outra pessoa para vir a entender seus sentimentos e pensamento até as mais complexas situações sociais. Então, tem aquela pessoa que é um radar, né? Tem pessoas assim que entram numa reunião e já sabe, fulano e ciclano não estão bem, aqueles dois outros estão legal, esse aqui está falando a verdade, esse aqui não está, e essa reunião toda aqui tem a ver com uma realidade X que vai impactar nos negócios da nossa empresa. Existem pessoas que têm essa capacidade, e isso se chama inteligência social. Quer dizer, todos nós temos capacidade, todos nós somos inteligentes socialmente, né? Senão não estaríamos aqui, provavelmente estaríamos presos, estaríamos reclusos, né? Todos nós somos inteligentes socialmente. Agora, tem pessoas que têm inteligência social mais desenvolvida do que outras.
o que a PNL, que daqui a pouco a gente vai falar, tem a dizer o seguinte: todo mundo pode desenvolver a sua inteligência social. Isso aqui, inteligência social, foi capa de reportagem da revista Isto É, em janeiro desse ano. Tá? Eles chamaram assim, a era da inteligência social. E o que diz aqui? Dentro dessa reportagem de capa, né, tem uma frase tem algumas frases que eu colhi. Tá? Uma delas é essa. Uma pesquisa feita com 46 mil executivos brasileiros pelo Grupo Cato identificou que entre os principais fatores na contratação de um funcionário estão o desempenho dele na entrevista e suas competências comportamentais. Né? E uma curiosidade, a fluência em inglês ficou até lá para trás, né? Que é dito muito. Talvez até porque quase todo mundo hoje já sabe falar inglês ou já tem um inglês razoável. Né? Segundo Regiane Chaves, responsável pelo recrutamento da indústria de alimentos Nestlé, as competências comportamentais representam de 70% a 80% do que sua equipe avalia durante o processo seletivo. Né? 70% a 80%. Por que está acontecendo isso? Porque esse está sendo o diferencial dos profissionais. Esse está sendo o diferencial das empresas chegarem aos seus resultados. Porque tecnologia tem demais. Olha aqui uma empresa de tecnologia aqui, né? Estávamos conversando aqui dentro que formação tem demais aí. O que é importante? Uma ferramenta de conhecimento como o XTR. Né? Então, conhecimento humano tem muita coisa, tem muitos cursos, muita faculdade, muitos pós-graduação, MBA e por aí vai. Agora, infelizmente, isso, né, não se ensina em universidade. Né? Infelizmente, até hoje, a inteligência social se ensina em casa, com nossos pais, né? Com nossa família, um pouco na escola, quando éramos crianças, no ensino básico. Né? Depois que vai para a faculdade, não tem nada disso. Né? Você pega um curso de administração, por exemplo, sei lá, tem uma matéria de psicologia, né, aplicada lá, que ensina, que ainda faz assim, coisas do início do século XX. Né? E esse é um diferencial para os profissionais, a inteligência social. Eu sei, porque eu até comentei com o Marco aqui, que no ano passado eu fiquei 1 ano lá em São Paulo. Né? Praticamente o ano de 2011 todo em São Paulo. E a gente percebe quantos gêniozinhos tem lá. Né? Como tem em qualquer lugar do Brasil. Só que muitos desses gêniozinhos ele não tem uma inteligência social bem interessante. Não consegue lidar com o outro. Principalmente nessa nossa área de tecnologia da informação. Né? E aí, muitas vezes, a gente fica pensando, poxa, esse é um diferencial até mesmo dos baianos. Porque, por mais geniozinho que tem aqui, o pessoal está sempre convidando o outro para comer um acarajé, né? Vamos lá, vamos tomar uma cervejinha, vamos abraçar o outro. Né? Então, é um diferencial. E aqui são as capacidades que a inteligência social indica e fala para que é necessário desenvolver. Tá? Pessoal, assim, essa apresentação aqui já está com o pessoal da Consiste. Depois eu vou pedir, se eles quiserem, eu até transformo isso numa espécie de um manualzinho, né, uma apostilazinha, e mando para Marcos para distribuir para quem quiser. Tá? Então, quem não quiser copiar, não precisa. Tá? Então, colocar no site, então fica tranquilo. Essas aqui são as 6, né, capacidades, 6 itens que as pessoas, que os especialistas em inteligência social dizem que é importante para desenvolver, para chegarmos a uma competência social bem interessante. Eu não vou falar sobre esses 6, né, porque, como diriam os antigos, o tempo ruge. Né? O tempo ruge. Eu vou falar sobre alguns, mas assim, comunicação, é isso aqui que eu estou fazendo, né? É isso que a gente faz no dia a dia, comunicar-se bem com os outros, como se comunicar bem com o outro. Né? A empatia e o rapport, a empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro. O rapport é uma sintonia fina que nós também temos essa capacidade num relacionamento com o outro. Né? Assertividade, eu vou falar mais, tá? Daqui a pouco a gente fala. A gente tem um feedback eficiente,
Engraçado, eu estou com um ponteiro mental aqui. Eu estou pensando, o ponteiro está indo ali embaixo. Vocês estão percebendo, né? É o controle da mente, né? Então, o feedback eficiente, que é assim, como é importante a gente dar feedback, né? Porque feedback, tem líderes que falam assim, feedback é para dar bronca. Não é para dar bronca, não. Pelo contrário, é para você fazer os ajustes finos na sua equipe, né? E para aquele profissional ali também melhorar, né? Existem técnicas específicas para um feedback. A comunicação não verbal, nós vamos falar um pouco sobre isso também. E colaborar em equipe, colaboração em equipe. Essas 5 primeiras, obviamente, vai afetar a última, né? A capacidade que as pessoas têm em colaborar. Ok? Isso tudo vai fazer com que a gente tenha produtividade, né? Qualidade naquilo que a gente faz, né? Porque a gente vai ter compromisso com aquilo tudo, e, obviamente, o que as empresas querem, né? Lucro, né? Se a gente tem produtividade e qualidade, tem um especialista aqui de qualidade, sabe muito bem sobre isso, né? O objetivo é ter lucro também. Nas empresas governamentais, o objetivo é prestar bem o serviço ao cidadão, obviamente. Agora, afinal, o que é PNL? Se isso tudo é teoria, a PNL é a prática. É como você vai fazer isso. Porque a gente está falando do que é. Né? O que é inteligência social? Né? E o que eu gosto da PNL é porque tem um como. A gente, às vezes, fica falando, o que é inteligência emocional? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. O que é inteligência social? É você se comunicar bem com o próximo, se relacionar bem e tal. Sim, mas e daí? Né? Como é que eu faço para que eu possa desenvolver a minha capacidade de inteligência social? A PNL é esse instrumento que eu uso nos meus treinamentos, já uso há muito tempo. Uso, por exemplo, para a pessoa ser um expert em vendas, eu uso para a pessoa atender bem um cliente, eu uso para a pessoa ter um desenvolvimento mental mais interessante, e também uso para que a pessoa possa ter uma capacidade social melhor. Afinal, o que é PNL? A PNL ela vem desse nome, Programação Neurolinguística, né? E ela é um conjunto de técnicas baseado em padrões de comportamento e processos de comunicação visando a excelência. O que isso significa, afinal? Né? Que esses dois caras aqui, John Grinder e Richard Bandler, americanos, né, da Califórnia, eles começaram a fazer um estudo, né, e perceberam o seguinte: existem padrões subjacentes a todos os profissionais, ou todas as pessoas, né, padrões de excelência, que eles são inerentes a essa excelência, mas eles não estão ligados a uma determinada profissão. Né? Então, existem padrões de sucesso que poderiam ser estudados, poderiam ser aprendidos e poderiam ser ensinados. Então, eles estudaram terapeutas famosos, médicos, profissionais, pessoas comuns, que faziam algo com excelência, né? Aquilo que eles faziam era com excelência, e eles começaram a observar esses padrões, e fizeram assim uma receita de bolo. Né? E começaram a perceber o seguinte: esses padrões eles podem ser, mais uma vez, aprendidos e ensinados. E entenderam assim, que o sucesso, né, sobretudo na comunicação humana, ele pode ser ensinado às pessoas. Algumas definições sobre a PNL, né, diz assim, uma importante revista americana, que a PNL é a mais importante síntese de conhecimento sobre as comunicações humanas surgida desde os anos 60. Né? Então, é uma síntese de conhecimento sobre as comunicações, e ela cada vez mais vem agregando novos autores, novos estudiosos. Né? Bem, então, eu vou falar aqui sobre assertividade. Então, a PNL é um instrumento que a gente tem para conhecer melhor os nossos processos de comunicação e como nós nos comunicamos com o outro. Nós vamos falar sobre assertividade agora. Né? Você é passivo, agressivo ou é assertivo? Uma vez eu fiz
um teste, que eu vou até mostrar para vocês, é um teste bem simples, né? E aí uma pessoa, um aluno desse curso, ele começou a preencher o teste lá e tal, feliz da vida, e aí eu vi ele comentando assim, bem que eu sabia que eu era bem assertivo, né? Aí quando ele foi ver o resultado do teste dele, ele viu que ele não era assertivo, ele era agressivo, né? Então, a assertividade é algo importante para a gente desenvolver a nossa inteligência social e algo importante que a PNL atua. Por exemplo, eu quero que vocês me digam aí, nessas frases, o que é passivo, o que é agressivo e o que é assertivo. Tenho dificuldade para expressar para o outro o que sinto. Passivo. Muito bem. Digo aos outros o que penso, mesmo que fiquem magoados. Nesse ponto é que às vezes as pessoas acham que são assertivos, né? Eu digo o que eu penso. Normalmente o pessoal, quando retorna de um psicólogo, né? Não, é porque o meu psicólogo disse que eu tenho que falar o que veio à mente, né? Quando vem uma perda. Então, agora, e o outro, né? Existe uma frase antiga, né, que diz assim, quem fala o que quer, ouve o que, né? Então, esse é agressivo. Expresso honestamente, com jeito, meus sentimentos para os outros. Muito bem. Relaciono-me sem constrangimento, tanto com líderes, colegas e liderados. Muito bem. Assertivo, né, gente? É assertivo, pessoal? Assim significa sim, assim não, né? É assertivo, gente? É o que ele acha dele, né? Pelo menos a compreensão dele é assertividade. É claro que é interessante, às vezes, você fazer o seguinte, faça esse exercício comigo, né? Entendeu? Então, é outra coisa. Perco a paciência com facilidade. Agressivo, né? Às vezes me sinto manipulado por outras pessoas. Muito bem. Fico quieto quando gritam comigo. É o quê? Isso. Passivo. Discuto com os outros em voz alta. Agressivo, exatamente. Consigo resolver minhas divergências sem prejudicar o relacionamento. Maravilha, né? Assertivo, né? Dá um clique aí. Vocês acertaram tudo, viu? Parabéns, vocês estão de parabéns. Vocês têm a inteligência social desenvolvida, né? Então, isso é importante. Aí você pergunta, como é que eu faço? É claro que isso aí tem níveis, né? Tem níveis. Ninguém é santo e ninguém é demônio, né? Nós somos seres humanos, né? Então, temos níveis, assim. Claro que no meu curso, eu peço para que a pessoa dê uma nota de 1 a 5 dentro de cada assertividade, de cada frase dessa, né? Tenho dificuldade para expressar para o outro o que sinto. Se eu sou muito, acontece isso muito comigo, eu dou nota 5. Se acontece de vez em quando, 3. Nunca acontece 1. Então, depende muito da nota. Agora, o que eu faço? Aí as pessoas falam assim, o que eu faço se a minha nota deu como passivo? Olha, você tem que fazer as coisas ao contrário. Então, por exemplo, tenho dificuldade para expressar para o outro o que sinto. Comece a expressar para o outro o que você sente. Né? Inteligência emocional, inteligência social. Né? Como? Vá treinando. Né? Vá fazendo aos poucos. Faça o curso de PNL também. Né? Com muito rapó, ou seja, com muito jeito, que a gente fala na PNL. Né? Então, por exemplo, se você é o contrário, me deu agressivo. Né? Então, diga aos outros o que penso. Então, comece a pensar antes de falar. Porque o do outro lado tem outra pessoa, tem uma pessoa que merece o seu respeito também. Né? É difícil? Depende. Né? Como eu disse antes, tem pessoas que têm uma assertividade muito grande. Tem outros que têm uma agressividade muito grande. Tem outros que são passivos. Então, depende do nível. Né? O que é importante a gente entender agora é que existem instrumentos para isso. Tá? Um desses instrumentos é a PNL.
A definição, então, de assertividade, só para vocês não dizerem assim, só que você falou de assertividade, não passou nenhuma definição, então lá vai a definição. É o comportamento que torna a pessoa capaz de agir em seus próprios interesses, sem prejudicar os dos outros, a se afirmar sem ansiedade indevida, a expressar sentimentos sinceros sem constrangimento e exercitar os seus direitos sem negar os alheios. Simples, né? Muito fácil. É por isso que a gente está aqui, né? É um desafio, né? É um desafio cada vez mais sermos assertivos, né? Não vou, como o Marcos falou, existem algumas palavras que a gente deve riscar assim, ó. Isso é difícil, né? Tem pessoas que falam assim, isso é para outro, não é para mim, não é? Não, isso é. Se vocês estão aqui, é porque vocês são pessoas especiais, né? Estão numa empresa especial, num momento especial, e isso tudo aqui é para você. Né? Eu vou tomar uma água especial também. Obrigado pela assertividade. Próximo. Vamos trazer aqui, então, um dos instrumentos para melhorar uma das capacidades nossas para sermos mais inteligentes socialmente, que é a comunicação. Né? Eu gosto muito dessa frase, a melhor maneira de ser ouvido é fazer de cada ser um auditório cheio e do auditório cheio um ser único. Vocês estão se sentindo um ser único? Hã? Não? Só para me fazer feliz, assim, ó. Eu vou combinar, viu? Eu vou fazer a pergunta e vocês vão dizer sim. Tá? Isso não é passividade, é só companheirismo, é apoio. Vocês estão se sentindo ser único? Pronto, já estou mais acolhido. Primeira dica, né, eu trouxe aqui 7 dicas para melhorar a comunicação. Tudo baseado em PNL. Primeira dica, o que o seu corpo diz é tão importante quanto o que você fala. Né? Então, imagina você chegar assim, numa reunião. Ombros caídos. Olhar para baixo. E aí você diz para todo mundo, estou tão feliz. Eu passei essa felicidade para vocês? Hã? Assim significa sim, assim significa não. Eu passei para o Chaves isso não funciona, né? Eu passei essa expressão de felicidade para vocês? Não, né? Nem antes de falar com a vozinha, porque eu ainda usei a voz, né? O tom da voz também ajuda, né? Estou tão feliz. Então, assim, o que é importante é sermos congruentes com aquilo que a gente está falando. Né? Então, poxa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Passei? E você também, claro, você não vai ficar feliz o tempo todo durante 99,9% de todos os dias. Né? Mas quando você está sério, você mostrar que está compreendendo, estou atento àquilo que você está me dizendo. Né? Enfim, importante você perceber como está o seu corpo. Porque o corpo fala. Tem até um livro interessante sobre isso. Né? O corpo fala. Né? E é importante que a gente perceba se nós estamos falando, através do corpo, aquilo que nós queremos realmente dizer. Né? Então, por exemplo, se o Bahia perder, né, ou se o Vitória perder, então, deixe assim o Bahia e o Vitória em casa e venham, né, motivados, porque uma hora um vai subir para a primeira divisão, o outro vai continuar, até quem sabe beliscar uma Libertadores e tal, né? Ok? E também tem uma coisa interessante, quando você muda o corpo, né, isso é um pressuposto também da PNL, quando você muda a sua postura, você também muda um pouco o seu pensamento. Não é apenas o contrário, você mudar o seu pensamento e mudar o seu corpo, né? Então, se você... É difícil, por exemplo, você ficar desmotivado se você está sempre olhando para cima, para frente, né, com um leve sorriso no rosto. Né? Isso não significa ser falso, não. É você provocar em você mesmo algumas mudanças comportamentais através da neurologia. Né? Isso é explicado cientificamente. Number 2. O importante da comunicação é o resultado que se obtém. É por isso que eu estou falando, eu estou perguntando para vocês, é isso mesmo? Aí vocês estão assim, né? É isso mesmo?
sim e não. Eu preciso checar, né, se aquilo que eu estou falando, vocês estão absorvendo, né? Então, eu poderia apenas falar 3 palavras aqui. Se vocês entenderam, ótimo, o resultado aconteceu. Eu poderia ficar aqui uma semana falando em português, em inglês, em grego. Né? Em grego eu só sei o meu sobrenome, mas falando bonito pra caramba, né? Eloquente. Mas se vocês não entenderam, o que adianta? Né? Isso tem tudo a ver com a terceira dica. Que a terceira dica diz assim, ó, você é 100% responsável pela sua comunicação. Né? Aquele que quer se comunicar bem e que quer se desenvolver do ponto de vista da inteligência social, nós estamos dizendo, nós não, eu, né? Estou parecendo um jogador de futebol, eu estou dizendo aqui que é importante a comunicação para o desenvolvimento da inteligência social. Né? Então, você é 100% responsável por aquilo que quer se comunicar. Uma vez eu fui chamado para fazer uma palestra sobre comunicação numa universidade, num curso de administração. E aí eu fui falando sobre esse pressuposto da PNL, né, que você é 100% responsável por aquilo que você quer comunicar. Aí um aluno, eu gosto desses alunos, né, bem, né, levantou o dedo assim e falou, não, só que assim, isso não é... Ele não falou que é mentira, porque ele não é totalmente verdade. Ou então há um lapso, alguma coisa assim. Mas por quê? O que aconteceu? Ele falou, não, nós aprendemos aqui na aula de comunicação que a comunicação se dá o seguinte, 50% é responsabilidade de quem transmite e 50% é da responsabilidade de quem recebe a comunicação, do receptor. Né? Eu disse, olha, isso é nas suas aulas de comunicação. Mas dentro da PNL, e para que a gente seja proativo em relação à nossa inteligência, nós é que somos 100% responsáveis. Porque se a gente não quisesse se comunicar, a gente não abria a boca, né? Ou não escrevia um e-mail. Então, nós somos responsáveis porque aquilo ali vai ficar. Né? Quando a gente lança uma palavra, quando a gente lança uma frase, aquilo ali vai se propagar. E aquela ideia, nós precisamos acreditar naquilo ali que nós estamos dizendo e ser responsáveis por ela. Isso. Tem uma música do Raul Seixas que eu gosto muito, que diz assim, tente outra vez. Né? Se a gente se comunicou, uma ótima pergunta, viu? Qual o nome da senhora? Maria Valdelice. Não sei se vocês ouviram a pergunta, ela disse o seguinte, mas vai que você se comunique bem, né? E a outra pessoa, em função do seu QI mais baixo, né? Talvez do seu coeficiente também de inteligência social mais baixo, não entendeu. Né? E você acha que se comunicou muito bem. O que acontece? Aí eu falei, tente outra vez. Né? Existem inúmeros canais de comunicação. Às vezes, por exemplo, eu já percebi, isso acontece muito em empresas, discussão por e-mail. Né? Você passa o e-mail, a pessoa passa outro e-mail, só que e-mail não tem entonação. Né? Não tem entonação. Então, às vezes a pessoa está concordando com a outra, só que como não tem entonação, e vira e mexe a gente escorrega no português, né? E acaba tendo divergência. Então, pega o telefone e liga. Ah, o telefone da TIM não está legal, né? O da Vivo, né? Ou falou que vira a cadeira e fala com fulano, né? Às vezes acontece isso, né? O cara fica batendo e-mail, trocando e-mail, o cara está do seu lado. Abre a porta e fala com ele, pô, né? Então, a responsabilidade é sua sobre aquilo que você quer se comunicar, se você quiser ser um bom comunicador. Eu pensei, pessoal, eu não sei se vocês foram avisados, mas nada daquilo que eu estou dizendo aqui vocês são obrigados a fazer, viu? Vocês foram avisados sobre isso, né? Então, você não é obrigado a nada. Eu estou querendo dizer assim, se você quer ser um bom comunicador, seja responsável por aquilo que você quer se comunicar. Use imagens, porque tem pessoas que são visuais. Né? Fale
com as mãos também, porque as pessoas visuais gostam de ouvir aquilo, né, que você está falando. Ouça, coloque música às vezes, né? Fale com uma voz bem ouvida, porque tem muitas pessoas que são auditivas. Ela gosta de música, ela gosta de uma palavra, gosta de uma voz bem impostada, né? Então, se preocupe também com os aspectos de conforto do lugar também, um bom ar-condicionado, como temos aqui, porque existem muitas pessoas que são sinestésicas, elas são afetadas mais pelas sensações de tato, por exemplo, ok? Então, essa é uma responsabilidade, é um pressuposto da PNL. Percebam que as coisas se entrelaçam, né? Então, eu falei, tente outra vez, tem a ver com isso aqui, nós sermos flexíveis, né? Eu gosto muito dessa frase que diz assim, ó, flexibilidade é poder. Porque muitas pessoas podem pensar assim, ser flexível é meio ser Maria vai com as outras, né? Meio não ter muita opinião, né? E tal, ser passivo, né? Não é, né? Flexibilidade é poder. Não é que você vá com as outras, não, você vai ter a flexibilidade para mudanças, para você se transformar, para você ouvir a opinião dos outros e, por exemplo, saber que quando você fala alguma coisa, nem todo mundo vai compreender. Então, você pode falar de forma diferente, você pode se comunicar de forma diferente. Nem todo mundo tem que gostar das suas crenças, da sua religião, do seu time de futebol. Ser flexível é você saber conviver com as diferenças. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que parece com a entrada de aeroporto mais bonita do mundo. Eu sou... Não é? Não é a entrada de aeroporto mais... O nosso aeroporto não é, obviamente, o mais bonito do mundo. Nenhum do Brasil é, né? Mas a entrada do nosso aeroporto é a entrada de aeroporto mais linda do mundo. E eu gosto muito disso aí, porque é o seguinte, o bambuzal, a figura do bambuzal, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas em grandes tempestades, em grandes ventanias, né? O que acontece com as árvores mais frondosas? Quebram, algumas são arrancadas pelas raízes. O bambuzal não. O bambuzal, eles envergam, os bambus envergam. Quando acaba a tempestade, eles voltam ao seu natural, né? Então, isso é flexibilidade. A gente, às vezes, passa por tempestades na vida também, na vida profissional, na vida pessoal. Se a gente não for flexível, a gente vai quebrar, né? Às vezes, quebrar no bolso, às vezes, quebrar emocionalmente, né? Então, a flexibilidade emocional é importantíssimo. Isso, na física, é chamada de resiliência, né? Que é a capacidade que alguns materiais têm de, depois de serem submetidos a uma temperatura muito alta, por exemplo, voltar ao seu estado original. É importante a gente trabalhar a nossa resiliência, né? E vocês sabem a diferença entre teimosia e persistência? Teimosia dos outros, persistência Essa é boa, essa é boa. Teimosia dos outros, a nossa é persistência, isso é bom, né? Parece democracia e autoritarismo, né? O autoritarismo dos outros, democracia é sempre da gente. Tem essa definição que é muito boa também, vou anotar para minhas próximas observações. Mas, assim, uma figura muito interessante são aquelas mosquinhas ou aquelas abelhas que ficam batendo na janela, né? Uma janela, e a janela está fechada, uma janela de vidro, e ela fica batendo ali. A janela do outro lado está aberta, mas ela fica ali, pá, pá, pá. Aquela mosca, ela é teimosa ou ela é persistente? Teimosa, né? Porque se ela fosse persistente, ela ia ficar batendo em várias janelas e ia ter uma aberta. Às vezes, a gente, na vida, parece que a gente é teimoso, a gente parece mosca, batendo na janela, né? Fica batendo uma janela, ou fica tentando abrir uma porta, do outro lado está aberto, né? Então, a diferença entre teimosia e persistência é o seguinte, eu até falei um pouco no início, né? A teimosia é você querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. E a persistência é você buscar um determinado objetivo, um resultado diferente, de maneira diferente. Não deu certo, como é que é a música do Raul Seixas? Baiano, hein? Não deu certo? Pessoal, vocês são baianos, vocês sabem mais música do que eu.
tente outra vez, né? Vai chegar uma hora, você se comunicou, não deu certo, tenta de outra forma, de uma outra maneira. Continue tentando. Isso é ser persistente. Number 5. Pessoal, atenção às palavras canceladoras, né? Marcos disse aqui que existem algumas palavras proibidas, algumas frases proibidas, né? Existem algumas... na neurolinguística, na PNL, a gente não proíbe nada. A gente mostra como é que funcionam algumas palavras. Existem inúmeras palavras, inúmeras frases, né? Eu também, se fosse dono de uma empresa do tamanho da Consist, eu ia proibir um monte de palavras também, ou frases. Mas a PNL ela é uma tecnologia, ela não pode proibir nada, mas ela vai mostrar para vocês, né? Meu controle remoto ficou meio ocupado agora. Foi. Palavras como mas, porém, embora. Elas têm uma vontade de cancelar aquilo que foi dito. Elas têm uma ação, uma ideia de cancelar ou de atenuar muito aquilo que foi dito. E como a gente usa, às vezes, isso para elogiar alguém? Por exemplo, a gente recebe um relatório e diz, seu relatório está ótimo. Quase as informações todas estão aqui que eu pedi, mas eu quero... Acabou o relatório, não está ótimo droga nenhuma, né? Mas, né? Então você chega assim, pega a nota do seu filho da escola, nota 8, coitado, o cara tinha tirado 7 o tempo todo, se dedicou, tirou nota 8. Bom, realmente, a prova na nota está muito boa, não sei o que lá, mas todo o elogio que você fez antes, você jogou no lixo, né? Ou atenuou muito. Jurado de televisão é assim, né? Comentarista de futebol, o cara jogou muito bem, o Neymar está jogando muito bem, está driblando todo mundo, mas ele cai muito. Claro que ele cai, as pessoas dão cada butinada, não quer que eu caía muito mais do que ele. Eu caía muito mais do que ele. Agora, assim, então o mais, ele tem esse tipo de funcionamento. Next. Exemplo, sua empresa tem uma excelente equipe, mas precisa de treinamento. Que excelente equipe, que nada, não tem nada, né, de excelente. Estou botando esse mas. Como é que poderia ficar? Sua empresa tem uma excelente equipe, e que tal desenvolvê-la mais ainda, treinando-a? Né? Você pode substituir o mais, o porém, o embora, pelo e, ou pelo é. Né? Isso funciona e funciona bem. Agora, você pode usar o mais para diminuir uma crítica. Né? Por exemplo, um feedback negativo, você pode usar o mais para diminuir. Então, você chegou atrasado ontem, causou uma péssima impressão, a reunião atrasou tudo por sua conta, mas, como foi a primeira vez, eu sei que você é um profissional competente, isso não acontecerá mais, né? Mais com isso. Então, você pode também usar a palavra mais, ou embora, ou porém, para atenuar algo negativo que você falar. Isso é uma das técnicas interessantes de feedback que eu vou falar na próxima oportunidade. Number 6. Use frases positivas. Né? Por exemplo, a mente, ela não entende muito não. Né? É comum assim, uma brincadeira que eu digo assim para vocês, por favor, não pensem no elefante cor-de-rosa. Alguém conseguiu não pensar no elefante cor-de-rosa? Não? É difícil não pensar num elefante cor-de-rosa, porque vem à mente o elefante cor-de-rosa. Mesmo que depois você jogue uma granada, exploda o elefante, né? Mas você já pensou no elefante cor-de-rosa. Então, a nossa mente ela não entende muito não. Se a gente for ficar se apegando às coisas que a gente não quer, o que vai ficar gravado na nossa mente? Aquilo que a gente não quer. Né? Eu não quero morrer, eu não quero sofrer, eu não quero... Né? Tal, você fica gravado tudo aquilo na nossa mente. Então, para a gente falar isso para as outras pessoas se comunicarem melhor, é bom a gente dizer o que a gente quer, e não o que a gente não quer. Tá? Exemplo. Em vez de dizer, não esqueça de atualizar o relatório, diga, lembre-se de atualizar o relatório. Né? Uma linguagem positiva. Quer ver uma outra coisa? Às vezes você está, época chuvosa, você chegou
no trabalho, chegou na casa... Normalmente isso quando você está visitando alguém. Chegou na casa de alguém com guarda-chuva, botou o guarda-chuva assim do lado, olhou para o guarda-chuva, né? Tem gente que gosta de ter esse diálogo também com objetos pessoais. Eu não vou esquecer você. Né? O que acontece? Esquece, já não está mais chovendo, né? Esquece o guarda-chuva lá. Não vou esquecer. Quer ver outra coisa? Você está lá com o seu filhinho, o seu sobrinho, o seu netinho, não sei qual, o pessoal da idade. Aí está o garotinho ali, pertinho da tomada, e aí você diz, garoto, menino, não coloque o dedo na tomada. O que a criança faz? Quando você fala, não coloca o dedo na tomada, né? A criança fala, aí deve ter alguma coisa muito boa, porque meu, né? Não me deixa eu comer doce, que é muito gostoso, né? Então tomada deve ser bom pra caramba. Aí enfia o dedo na tomada. Né? Pessoal, frases sempre positivas. Diga aquilo que você quer para você ser assertivo, tanto para o seu chefe, quanto para o seu colega, quanto para o seu subordinado, para as pessoas em casa, para a patroa, com muito jeito. Né? Number 7. Cuidado com as palavras com possibilidade de falha e obrigação. Mais uma das palavras proibidas, né? Que eu dou assim, assino embaixo aqui. O Marco colocou. Por exemplo, atenção às palavras com sentido de obrigação. Por favor. Devo, tenho que, preciso. Gente, não são coisas proibidas, proibitivas não, mas é que, assim, desde criança, nós ouvimos tanto nossos pais, nossos educadores falarem isso, usarem muito essa palavra. Então, quando criança você fala, fulano, você tem que fazer seu dever. Ciclano, você tem que colocar o prato na pia. Ciclano, você tem que fazer isso. Você deve fazer aquilo. Hã? Tem que comer verdura, tem que comer salada. Então, essas palavras, devo que, tenho que, preciso, tal, você precisa, você deve, você tem, são palavras que têm um sentido de obrigação. Já está meio no nosso inconsciente esse sentido. Claro que isso é uma das coisas mais desafiadoras dentro da nossa expressão com o outro, porque são palavras que nós usamos o tempo todo. O importante é a gente estar olhando se em momentos importantes da nossa comunicação estamos usando ela ou não. Podemos substituir, em vez de dizer, olha, fulano, você tem que fazer esse relatório, você pode dizer, é importante que você me entregue esse relatório amanhã às 4 da tarde. Dá data, horário, tudo. Né? Olha, é preciso que eu receba essa informação. Você pode dizer, é importantíssimo, é imprescindível que eu receba isso aqui. Né? São palavras de diferente peso que a gente pode utilizar, mas com o mesmo sentido. Mas essa palavra aqui, ela tem uma possibilidade de falha. Imagina assim, você está entrando no hospital e vai fazer uma cirurgia importantíssima. Né? E aí você está sendo encaminhado pelaquela maca, pelo maqueiro, né? Você está com uma companhia querida do seu lado, e aí chega o seu médico perto de você, e você aperta a mão do seu médico, né? É um médico de confiança, e você diz para ele, ou pergunta para ele, doutor, a cirurgia vai dar certo? E aí o seu médico diz, eu vou tentar. O que você faria, meu amigo Marco? Eu ia para Buenos Aires naquela hora mesmo. Sai correndo, levanta da cama. Né? Não é tentar, não. Né? Claro que vai dar certo. Você tem alguma dúvida disso? Né? Eu, se eu fosse médico, eu diria. Né? E nós, no dia a dia? Sim, eu não vou tentar, eu vou realizar isso, vou te entregar na hora tal. Né? Só, mais uma vez, não é proibido nada aqui. Apenas tenha cuidado. Tenha cuidado com essas palavras. Né? Se você for usar a palavra tentar, perceba que você está usando uma palavra que tem um sentido de falha. Ok? Pressupõe a possibilidade de falhar. Ok, pessoal? Seguinte, está chegando ao fim. De novo, eu vou ensinar para vocês serem assim, cuidarem de um bom instrutor.
Quando eu falar, só para vocês, assim, quando eu falar está chegando ao fim, eu gostaria daquele negócio que o pessoal faz no Jô Soares. Então, para levar minha autoestima. Pessoal, está chegando ao fim. Mas, estou usando a palavra de maneira consciente, mas, ou seja, está chegando ao fim, mas não está chegando ao fim. Tem próximos cursos por aí, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui 2 próximos cursos que eu vou realizar. Quem quiser depois, podem acessar pela internet. E lá tem mais informações, não só apenas curso, mas eu tenho blog, está dentro da minha página na internet, da minha empresa, interagecom.com.br. Tem blog, tem página de site em Facebook, tem cursos e tal. Os meus próximos cursos são esses aqui, ó. Curso básico de programação mental. Nesse curso eu cuido mais da viagem. A gente está falando muito da viagem do eu para o outro aqui, né? Esse curso eu cuido mais de uma viagem interior, né? Através de exercícios de meditação criativa, respiração, visualização. Tem conteúdo, muito conteúdo de PNL. A gente traz um curso bem interessante, até mesmo para questões de saúde, falar em público, emagrecimento. É muito útil isso tudo. É na próxima semana, tá? Tem informações aí no meu site, o curso básico de programação mental. Tudo pode ser adquirido pelo interagecom.com.br. E mais um, liderança integral. No próximo mês, né, ainda estou a confirmar a data, se vai ser no dia 19 de outubro. Eu estava querendo fazer uma semana depois, mas eleição, né? Vai ter uma semana, então acho que vai ficar no dia 19 de outubro, mas em breve já vai estar disponível também pelo site a inscrição. Tudo eu faço pelo site, inscrição, tudo pelo site, pagamento. E tem mais uma coisa aí que eu acho que eu trouxe para vocês. Sim, eu tenho um audiobook que são 5 passos de como podemos utilizar o Rapport para melhorar a nossa inteligência social. É um trabalho que eu chamo de Rapport, e aí vocês podem adquirir também pelo interagecom.com.br. Aqui a bibliografia, não precisa anotar, porque vai ser disponibilizado em sites, tá? Mas, assim, esse livro é um livro bem interessante para quem quiser conhecer do início a introdução à PNL, que é o Joseph O'Connor. Tem aí o PNL para administradores. Tem o PNL, a nova tecnologia do sucesso, de Andreas e Faulkner, que é muito interessante, porque tem um monte de exercício. E tem esse livro de inteligência social, que eu acho que é o melhor, pelo menos traduzido para o Brasil, para o português, né? Não conheço outro. Hopkins tem. Já está traduzido? Eu li um pouco em inglês. Tem um do Goleman que não está traduzido. Eu não vi o do Goleman traduzido ainda. Ok, pessoal? E aí está meu endereço, meu site. Muito obrigado para vocês. Perguntas? Por favor, Galente. Bom, só para vocês saberem que eu tenho que ser o primeiro, eu estou impressionado, e vou lhe chamar de Sócrates, não por causa do sobrenome, que nós temos um professor de grego aqui, mas por causa da crise, para não deixar você um pouco abatido. Mas eu estou impressionado porque eu recebo do Maurício 3 tickets de refeição por mês. Eu atendo por Maurício, mas se puder me chamar de Marcos, eu prefiro. Maurício. É o inconsciente. Mas eu recebo de Marcos 3 tickets de refeição por mês para fazer as perguntas. Para a sua palestra, ele me deu 2 especialmente. Então, eu tinha que ser o primeiro. E entre as competências brilhantes, que eu não tenho, psicanalista e consultoria são 2 delas. Me traz uma curiosidade na sua palestra, porque a PNL é uma ferramenta do conhecimento humano, de que o modelo empresarial hoje
você identifica mais, não como pessoa, mas como empresa, persona e a sombra. E você tem uma competitividade em que você trabalha formando equipe, formando times, integrando pessoas, mas a principal competidor do indivíduo daquela empresa não é o correspondente dele, do concorrente. Às vezes é o colega do lado. O modelo de avaliação, o modelo de resultado empresarial, né, o modelo do EVA, do pessoal do programa de qualidade hoje, coloca como principal competidor na linha de sobrevivência do ser humano o seu companheiro da mesma empresa do lado. Na sua relação com as empresas, como é que você identifica isso? Eu vejo que tem empresas que... deixa ele se acomodar para ouvir. Tem empresas que têm esse tipo de característica, acabam motivando a concorrência interna. É um ponto. Agora, às vezes, é um ponto assim, importante, deve ter alguns resultados. Só que, às vezes, isso pode gerar muito problema de colaboração. E a gente vê o tempo todo que o que cada vez mais as empresas precisam é colaboração. Né? Então, eu acho que uma competitividade saudável, vá lá, mas uma competitividade que possa gerar esse nível de questões, né? Eu não posso passar informação porque informação e conhecimento hoje em dia é tudo, né? Então, eu não posso passar informação porque senão fulano de tal vai me passar, né? Então, isso depende muito dos líderes, né? Os líderes é que vão dar o tom, né, disso. Você quer que essa empresa seja mais colaborativa ou você quer concorrer, inclusive, internamente? Me parece um pouco desgastante, né, você concorrer, andar num clima desse de concorrência interna. Ok? Olha, isso serve para os dois. O inimigo, normalmente, o concorrente, palavra que se queira usar, está do lado de fora. E para essas duas situações que Galinde falou e o concorrente, a palavra hoje, cada vez mais será coopetitividade. É você competir de uma forma positiva para construir. É isso. Sim. E cada vez mais buscando o oceano azul de empresas que atuam em segmentos complementares ou às vezes concorrentes. Aí é o que alguns chamam de fazer um benchmark, né? Olha, fulano de tal, né, teve esses resultados. Eu acho isso aqui interessante. Fulano de tal teve esses resultados aqui na minha empresa. Todos podem chegar. Então há uma competição saudável, né, em relação ao interno, né? Então ter benchmark não só para competir, mas também para estudar. Pô, se fulano tem, né, mais uma vez buscando aquela questão do estudo da excelência através da PNL. Se fulano conseguiu chegar lá, por que os outros não conseguem? Né? Mais perguntas? Boa tarde. Buenas. Queria parabenizar aí esse programa de neurolinguístico, né, que é muito interessante para capacitar pessoas, né, e preparar para o segmento de mercado. Algumas coisas que você falou aí eu achei muito interessante, a questão da teimosia, né, e persistência. Hoje a gente usa uma expressão chamada persistência criativa, né? Mas a pergunta seria relacionada a rapport. Não sei se poderia... Claro. Porque eu já ouvi falar de rapport há um tempo atrás, e um amigo meu falava, quando você for visitar um diretor de empresa, você veja o comportamento dele e faça imitações parecidas. Eu queria só saber se é isso mesmo. O rapport, ele é uma capacidade humana. Todos nós criamos rapport com o outro. É claro que nós sempre fizemos isso de uma maneira natural, né? Por exemplo, eu e o Marcos, a gente tem rapport natural. Antes da gente estudar PNL, a gente já gostava um do outro. Havia uma sintonia, né? Agora, existem pessoas que não têm rapport natural, né? E, às vezes, tem pessoas que têm rapport natural com uma pessoa, mas não tem com a outra. Ou seja, não tem uma harmonia, uma sintonia fina, né? E uma das técnicas de fazer rapport não é imitar, porque rapport tem que ter bom senso, tem que ter cuidado, porque se você está imitando a pessoa, o que esse macaco de imitação está fazendo na minha frente, né?
Mas é você fazer gestos parecidos. Então, se a pessoa estiver com o braço cruzado, você pode cruzar a mão, por exemplo, né? Se ele estiver com a perna cruzada, você também pode cruzar um pouco a perna, dentro de um gesto parecido. A ideia é a gente acompanhar um pouco e fazer o rapó, né? Aí você tem, esse é o rapó de gestos e posturas. Aí você tem o rapó da voz, você tem o rapó do conteúdo, você tem o rapó das emoções. Tem uma série de maneiras de fazer rapó. Ok? Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Você falou em 3 aspectos de a dúvida é exatamente essa: assertividade, agressividade e passividade. Claro. 3 aspectos: assertividade, agressividade e passividade. Passividade e agressividade é um anti-assertividade. Assertividade é o desejado, é o ideal a ser atingido. Isso. A assertividade é uma das capacidades que nós colocamos ali para desenvolver a inteligência social, né? Lembra que eu coloquei comunicação, tal? Uma delas foi a assertividade. Então, ser assertivo é o ideal, né? Ser agressivo é estar além, né, do ponto de vista da motivação, em querer vender a sua ideia, em querer colocar a sua opinião, em querer que os outros ouçam você. E a passividade é você estar atrás, né? A opinião dos outros é mais importante, a ideia dos outros é mais importante. Então, você ser assertivo é você realmente colocar aquilo que você sente, a sua opinião, né, de uma maneira com rapó, né, de uma maneira delicada, de uma maneira sem ferir o outro, né, mas, de qualquer maneira, que a sua mensagem seja passada. Né? Okay? Eu estou passando aqui para vocês com assertividade, assim espero, sem agressividade e sem passividade. Sandra. Eu conheci programação neurolinguística há muitos anos atrás, mas fiquei um pouco desconfiada quando conversei com uma pessoa em São Paulo que estava usando a programação neurolinguística como técnica de vendas. E fiquei pensando, será que isso é uma manipulação? Você treina a pessoa para manipular de uma forma astuta? É um truque para que o outro seja convencido a comprar alguma coisa que no momento não está querendo comprar, até nem está desejando comprar? A PNL, ou Programação Neurolinguística, ela pode ser usada em diversas áreas do comportamento humano. Vender é um tipo de comportamento. Você vai vender algo, você está produzindo alguns comportamentos para você vender, né? Então, a PNL ela pode ser usada como técnica de vendas. Agora, se vai manipular ou não, isso depende do caráter da pessoa, né? Eu sempre só vendi as coisas, eu sou vendedor, eu gosto. Antigamente eu tinha vergonha de dizer, quando eu comecei, né? Aquela história do meu amigo que me empurrou para ser vendedor, né? Mas eu sempre só vendia aquilo que eu acreditava. Eu sempre penso assim, se eu tivesse uma empresa, eu gostaria de ter esse produto para mim, né? Se eu tivesse condições, né? Às vezes a minha empresa é pequena, né? Mas se eu tivesse condições, eu compraria aquilo ali. Então, eu só vendo naquilo que eu acredito. E se eu acredito, eu quero usar técnicas de comunicação para que eu possa passar a verdade sobre aquilo que eu acredito, né? Então, a PNL, ela pode manipular? Pode. Você pode manipular, inclusive, com a psicologia tradicional, né? Eu conheço tantos psicólogos que manipulam pessoas. A faca de cozinha é um elemento útil. Agora, põe na mão de uma pessoa. Isso. Eu queria saber como é que a PNL está sendo assim adotada no ambiente corporativo, não assim individualmente, um executivo que toma o curso, como é que está sendo utilizado? Porque é uma coisa muito boa, eu conheço há muito tempo, mas o que eu sempre percebi nas grandes corporações é que isso está muito direcionado para os grandes executivos, e como é uma coisa tão boa, que melhora as relações interpessoais, faz a empresa produzir, porque as empresas não adotam um treinamento desse para toda a equipe, né, de forma sistemática, periódica. Como é que está acontecendo isso e por que não está tendo essa adesão tão grande como a gente
Acharia que seria bom, né? Qual é o seu nome? Dora. Dora. Dora, assim, ótima pergunta. A PNL está cada vez mais sendo usada em diversos treinamentos empresariais. É que, assim, muitas pessoas não colocam isso como título do treinamento. Muitas empresas, né? Não colocam isso como título do treinamento, né? Ou porque acham que não vale a pena, ou às vezes não quer promover uma tecnologia, ou, não sei. Mas inúmeros treinamentos de vendas, liderança, atendimento a clientes, comunicação pessoal. Eu diria que hoje em dia é difícil você ter um curso ou um treinamento empresarial que não tenha algumas técnicas da PNL ali embutidas, né? Só para voltar um pouco àquela questão anterior sobre manipulação na manipulação, as primeiras vezes que eu chamei meus clientes para fazer o curso comigo, eles falaram: Sócrates, isso que você está me passando, seria quase um segredo para você, porque é uma técnica de como você vende para mim. Eu falei: exatamente, só que a minha intenção não é que eu influencie você mais ou que eu te manipule. A minha intenção é melhorar a nossa comunicação, né? Então, que você entenda quando eu estou fazendo rapport com você e que a gente possa falar a mesma linguagem e que, de uma maneira clara e sem falhas de comunicação, você perceba todo o valor agregado que eu estou te oferecendo nos meus produtos e serviços. Dora, antigamente informação era poder. Hoje poder é passar informação. Está mudando tudo. A pergunta, eu sempre brinquei com relação à psicanálise, eu perguntava por que tem que ter um divã. Estou brincando. Eu acho que é porque a pergunta do porquê. Você vai ter que reviver, vai ter que sofrer, vai ter que ficar chorando ali naquele divã. E isso me tocou muito na PNL, e isso tem nos ajudado muito aqui dentro. É como e para. Esquece o passado. Vamos resolver, vamos ser felizes. Uma curiosidade, também uma pergunta. Não sei, a nossa empresa nos ensina muito e descobrimos que confiança é a palavra da vida. Mas acontecem, às vezes, você conversar com uma determinada pessoa, uma segunda, uma terceira vez, dizem que a primeira vez, os primeiros 3 minutos dá para confiar, um subconsciente conversa com o outro. E a química não acontece. A segunda, terceira vez, você sente. O que nós fazemos aqui coloque alguém para me substituir, seja esse alguém quem for. Porque simplesmente a coisa sem química não anda. Como é que faz para resolver isso? Qual é a fórmula mágica que eu tenho certeza você deve estar cheio de pílula de sabedoria para distribuir? Não, primeiro, isso que você colocou é importante. Eu gosto muito da frase que diz assim: a gente só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão, né? A gente só tem uma chance. Mas e se você fizer de novo? Já não vai ser a primeira boa impressão, vai ser a segunda, né? E a primeira boa impressão é muito importante. Bem, de qualquer forma, existem pessoas que a gente não vai estabelecer rapport de imediato. Então, a gente pode ir ganhando confiança. E percebam que o tema rapport está presente nessa sua pergunta, né? Não vai estabelecer rapport de imediato, ou seja, você não vai gerar confiança de imediato. Então, aos poucos, você deve ir buscando esse rapport, né? Ou seja, e quais são essas técnicas? Técnicas comportamentais, que comportamentais não, desculpa, técnicas de formas de se portar, né? A voz também é importante. Às vezes a gente pensa que rapport é só de conteúdo, mas a voz é importante também, né? O modo como você fala. Então, você vai conversando com ele até buscar a sintonia fina, né, entre aquilo que você quer comunicar e o que o outro precisa. É claro que, às vezes, como você tem uma equipe grande, é muito mais fácil, já que fulano não teve rapport com o outro, bota ciclano. E, do ponto de vista empresarial, eu acho correto, né? Porque você não vai precisar gastar muito tempo para ele estabelecer aquele. Agora, o que eu só chamo a atenção, que uma vez eu dei um treinamento de rapport para uma empresa, aliás, não de rapport, de PNL, né? Mas o rapport chama muita atenção, e aí, de vez em quando, um ficava
brincando com outro, porque eu continuei fazendo uma consultoria, aí o fulano falava, eu não tive rapó com fulano, eu não tive rapó com ciclano, né? Com um termo meio de não rolou nada, né? Não rolou sentimento e tal. Só que o rapó na PNL é para você criar o rapó, não é um pretexto, né? É um desafio, é você criar, você colocar objetivo de se estabelecer um rapó com aquela pessoa, né? E assim, sempre vai ter algo interessante a compartilhar com alguém. E esse, às vezes, pode ser o ponto de rapó. Algo interessante para compartilhar com o outro. Mais uma Marcos, pergunta. Mais uma pergunta. Uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Josa Silva, eu sou administradora pública e estou em Relações Institucionais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigada, família Consiste, a você, Sócrates, por mais esse momento. Pela minha apresentação, tendo a ser uma pessoa assertiva, passiva ou agressiva? Obrigada. Assertiva e uma ótima comunicadora. Ok, assim, claro que eu tenho muito tempo, né, de estrada, então eu consigo perceber com mais facilidade quem é uma boa comunicadora, quem é um bom comunicador, quem é uma pessoa assertiva. Mas isso, com o tempo, a gente pode conseguir desenvolver. Mais uma última pergunta. Michael. Falando da mesma forma daquela questão do 100%, quando a gente passa muito comunicação, a pessoa também de QI que não tem uma evolução interessante, a gente não vai conseguir fazer rapó. Não é, exatamente. Uma pessoa que não tem o QI, né? Isso. É um desafio. É um desafio para mim. É um desafio muito grande. É uma complementação. Eu não vou dizer que é um milagre, porque isso aí ia sair da minha esfera. Mas é um desafio a mais que a gente tem. Me desculpe a intervenção, mas eu sou educadora e eu não posso permitir o público sair daqui com essa imagem. Nós fazemos rapport com quem nós queremos. Se a pessoa tiver problema cerebral, perda cerebral, nós conseguimos fazer rapport. Existem registros de pessoas que estão em coma e conseguem fazer comunicação. Então, nós temos que sempre fazer o esforço de ir até o outro, na linguagem do outro. O rapport é possível com quem nós queremos que ele aconteça. Desculpa a intervenção. Não, você foi muito assertiva. E, além do mais, o QI é só uma das 7 inteligências que a gente ainda está começando a descobrir. Vai que tem mais inteligência por aí, né? Bom, senhores, o tema é rico, mas temos que ter hora também para concluir. Obrigado a todos pela presença, obrigado pelos alimentos. Só um quero informar que na próxima semana quem está vindo fazer o lanchinho é Reinaldo Dantas Sampaio. Reinaldo é vice-presidente da Federação das Indústrias. Oficialmente estaremos cumprindo a nossa meta de 15 eventos, mas tudo leva a crer que faremos outros realmente muito interessantes, mas vamos usar da homeopatia que não tem contraindicação. Helena, vou pedir que você encerre e depois vamos fazer como sempre fazemos, tirar uma foto para registrar o momento. Muito obrigado. Sócrates, eu preciso lembrar que, mais uma coincidência, Helena também é grega. Exatamente. Eu estou duplamente feliz porque ele está aqui, porque eu encontrei alguém que tem um sobrenome tão difícil de falar quanto o meu. Kiupáloglu. Obrigado pela presença, é bom compartilhar esse momento com você, é bom estar aqui perto de um grego. Volte sempre. Obrigado. Essa é a lembrança. Vamos bater uma foto aqui para no meu Facebook, que não é todo dia que eu falo com um grego. O melhor de tudo é falar